Bom dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Eu falei no último, eu filmei, eu fiz um vídeo ontem, domingo, porque não tinha conseguido subir ele no sábado. Mas para evitar de ser longo o vídeo, fui obrigado a cortar algumas partes do roteiro. Então, nós vamos tentar tapar esses buracos. Não sei se se ainda não vai precisar de mais um vídeo. Vamos lá. Eu tenho que ser sóbrio, porque senão o vídeo não sobe. João capítulo 6, no verso 35 e diante. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me destes, que são predestinados. Todos não é toda a humanidade, não. Ele está falando todos o que o Pai deu a ele, que são os predestinados. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a idade dos discípulos. Determinar a idade exata de 12 discípulos, isso aqui é uma pergunta que eu fiz à inteligência artificial, e estou respondendo, porque eu estou lendo para vocês o que ela deu de resposta. Determinar a idade exata dos 12 discípulos de Jesus durante a crucifixão é um desafio, pois a Bíblia não fornece informações precisas sobre suas idades. No entanto, podemos fazer algumas estimativas com base em pistas bíblicas e costumes da época. Idades estimadas. Média de idade provavelmente entre 20 e 30 anos, considerando que eram discípulos de um rabino, que Jesus era rabino, e alguns já trabalhavam em suas profissões. Pedro, possivelmente na casa dos 20 ou 30, pois era casado e tinha uma sogra. João, provavelmente, na casa dos 20, isso foi na crucifixão, mas ele se juntou a Jesus 3 anos antes, ou seja, com 17 anos. Considerando que viveu até a última década do primeiro século e foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, então a base para a estimativa é o costume judaico. Os discípulos geralmente eram mais jovens que o rabino, que o professor, ou o mestre. E o treinamento de discipulado começava por volta dos 13 a 15 anos. Trabalho e casamento, alguns discípulos, como Pedro e Mateus, já estavam em suas profissões, e Pedro era casado, o que sugere que tinha pelo menos 20 anos. Então,
comportamento imaturo de alguns discípulos, como Tomé e Pedro, também sugere que eram relativamente jovens. E os filhos de Zebedeu foram Tiago e João, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eles eram pescadores na região da Galiléia e foram chamados por Jesus para se tornarem seus discípulos. Tiago e João eram conhecidos por sua personalidade intensa e impulsiva, o que levou Jesus a dar-lhe o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aí vamos lá, quem foi Tiago e João? Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Ele morreu numa perseguição. Foi o primeiro dos 12 discípulos a ser martirizado, morto por ordem do rei Herodes, Agripa I, por volta de 44 DC. E ele era conhecido por seu temperamento ardente e destemido. E João, o irmão dele, que se juntou a Jesus com 17 anos, foi o discípulo amado de Jesus e autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro de Apocalipse, do Apocalipse. Ele viveu muitos anos após a morte de Jesus e morreu de velhice, sendo o único dos apóstolos que não sofreu martírio, que não foi executado. Características e lições. Transformação pelo amor de Deus. Tiago e João foram transformados pelo amor e pela graça de Jesus Cristo. Amor pela graça de Jesus, passando de uma personalidade impulsiva para uma vida de serviço e dedicação a Deus. Importância da submissão. Eles aprenderam a se submeter à vontade de Deus, reconhecendo a soberania divina sobre suas vidas. Inclusive eu citei no último vídeo que eles dois queriam sentar um do lado, outro do outro, do Jesus Cristo no reino. Então aí Jesus acaba mostrando para eles que a igreja não tinha hierarquia estrutural, não existia hierarquia, não tem quem mande. Eu até usei um termo dizendo, se existe autoridade para nós, essa autoridade vem de Jesus Cristo. Lógico, existe passagem que fala sobre nós devemos obedecer às autoridades seculares, certo? Importância da submissão, eles aprenderam a se submeter à vontade de Deus, reconhecendo a soberania divina sobre suas vidas. Perseverança em face da adversidade. Tiago e João, filhos de Zebedeu e que queriam sentar ao lado de Jesus. Enfrentaram desafios e perseguições, mas perseveraram em sua fé e compromisso com Cristo. Os filhos de Zebedeu foram Tiago e João, 2 dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eles eram pescadores da região da Galiléia e foram chamados por Jesus para se tornarem seus discípulos. Tiago e João eram conhecidos por sua personalidade intensa e impulsiva, o que levou Jesus a dar-lhes o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão.
Agora, eu vou ler uma passagem que eu li ontem, mas eu acho ela muito importante para que se repita. A primeira carta, epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que seria Jesus, e o Espírito Santo. E estes três são um. Não existe a trindade de três pessoas, não. Isso é absurdo. Como eu disse, cada pessoa é um indivíduo. E se houverem pessoas diversas, elas podem discordar entre si. Pois há três que são testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. Aquele que crê nos filhos de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Eu estou tendo um problema com o enquadramento. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Detalhe, quando Deus não atende um pedido, não quer dizer que você não ore mais, mas pode ser que tenha um tempo certo em que ele vai conceder aquele pedido. Bom, agora vamos, João capítulo 10. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu é o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, vocês já viram que tem ovelha que é de Jesus e existe ovelha que não é de Jesus. São os psicopatas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus de pedra para lhe atirar. Bom, estou com 14 minutos.
consegui tapar os buracos do vídeo passado, que foi feito ontem, e agora vou subir esse. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei de reis, abre nosso entendimento para receber Tua palavra, a Tua verdade. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Bom, então sábado, se o vídeo estiver e Deus permitir, eu estarei fazendo outro vídeo.